Alô, mais uma vez estamos de volta para nos comunicarmos com vocês nesse culto importante, maravilhoso, um culto de louvor, agradecimento a Deus, um culto onde nós nos sentimos honrados de estarmos falando com vocês. Nessa oportunidade desse culto de quinta-feira, quando tanto é bom como é bom estarmos aqui para dirigir mais uma vez a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, nos congratularmos com vocês. Estamos felizes por estar nos comunicando. As circunstâncias não nos permitem ainda estarmos juntos no templo, mas estamos juntos em espírito, em verdade, adorando ao Senhor. E aonde você estiver nesse momento, que você se delicie com as palavras de Deus. As nossas palavras, elas são passageiras, mas a palavra do Senhor, ela é para sempre, ela é eterna. Por isso eu agradeço a Deus por estar com vocês. Um abraço para todos, um abraço da pastora Irenite para vocês, um abraço de toda a igreja para vocês que nos ouvem, um abraço para você que é membro da igreja ou não membro da igreja. O nosso abraço para você, o nosso carinho para você. Que Deus continue te abençoando. Os momentos, eles não têm sido fáceis, mas nós vencemos, nós podemos superar tudo isso quando nós acreditamos, cremos na palavra do Senhor. Obrigado a todos. Dando continuidade neste culto, nós queremos dizer que a palavra de Deus é aquela que mais, é a única, aliás, que nos ensina, é aquela que nos dá a direção certa para nós vivermos. E eu quero compartilhar com vocês, neste momento, neste culto de quinta-feira, a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, que está no livro de Mateus, no capítulo 5, e o versículo 1 em diante. Se você tiver aí condições de abrir também a sua Bíblia nesse momento, para a gente compartilharmos juntos, será bom que nós possamos fazer isso juntos, né? Juntos sempre é melhor. Então, se você tem condições, pegue a sua Bíblia, se você está na sua casa, e abra comigo em Mateus 1, Mateus 5, a partir do versículo 1. E nós vamos meditar nessa palavra. O tema é os bem-aventurados. Ninguém pode dizer que é feliz sem ser bem-aventurado. É uma das palavras que eu quero trazer para vocês, para nós meditarmos nesta manhã. Ninguém pode dizer que é feliz sem ser bem-aventurado. E ninguém é bem-aventurado se não entender e aceitar os ensinamentos de Jesus Cristo. São 2 pontos que eu começo a falar com vocês, nesse culto maravilhoso, para que nós possamos continuar meditando nisso. E o que significa ser bem-aventurado? É um adjetivo que significa muito feliz. Ser bem-aventurado é um adjetivo que significa ser muito feliz. Também é um substantivo masculino que nomeia aquele que tem a glória de Deus. São as meditação desta manhã. Adjetivo que é de ser bem-aventurado, que significa muito feliz, e um substantivo masculino que nomeia aquele que tem a glória de Deus. Aí Jesus ensina como podemos ser bem-aventurados. Em suas palavras, por isso é que nós vamos usar a Bíblia em Mateus 5, que denomina o Sermão da Montanha. Jesus está com seus discípulos, a multidão, os discípulos. Ele sobe ao monte e começa então a ensinar sobre as bem-aventuranças. Aí Jesus ensina como podemos ser então bem-aventurados. Ele ensina isso nas suas palavras, que ele dá para os seus discípulos. E aí nós começamos a usar a Bíblia agora. Lá no versículo de número 3, capítulo 5, diz o seguinte. Vamos ler. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repetindo.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reconhecer isso. Como reconhecer isso? Pobres de espírito. Nós queremos dizer para vocês que essa pobreza não é aquela pobreza que você não tem dinheiro, que você não tem bens, que você não tem dinheiro no banco, não. Essa pobreza de espírito, nós precisamos entender, é que nós não podemos receber nada de Deus, e quando nós não temos nada, nós nos denominamos pobre. Mas não receber nada de Deus se não for através da palavra de Cristo, ou através daquilo que nós estamos lendo e revendo nesta manhã com vocês. E aí, para isso, nós precisamos aceitar os ensinamentos de Cristo, que é oferecido aos pobres de espírito. Eu creio que nesta oportunidade de estar me dirigindo a vocês, muitos de nós dizemos, não, eu não tenho necessidade, eu não preciso. Precisamos sim. E quando nós precisamos, geralmente os pobres precisam. E como é bom ser pobre de espírito? Nesse sentido, né? No sentido de nós estarmos aqui passando para vocês esta mensagem desse culto. E assim nós vamos vendo o que Deus tem para nós. O reino dos céus, ou seja, sentir a alegria de um dia estar reinando com Cristo. Em Romanos 14:17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, que nós possamos, primeiro ponto desse culto, desta quinta-feira, é sobre o reino dos céus. E só os pobres de espírito alcançam o reino de Deus. Por quê? Porque buscamos no Senhor aquilo que Ele tem para nós e desejamos alcançar realmente o reino dos céus. Seguindo, nós vamos ver o versículo 4 do mesmo capítulo, uma outra bem-aventurança, uma outra pessoa bem-aventurado. Diz assim, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse choro não é simplesmente um choro quando você perde um bem, quando você perde até mesmo uma pessoa da sua família. Quando você perde alguma coisa, geralmente traz uma tristeza muito grande e a gente também chora. Mas esse choro aqui que nós estamos passando para vocês nesse culto, não é um choro simplesmente porque nós perdemos os nossos bens, a nossa posição e etc. Esse choro é quando perdemos a nossa comunhão com Jesus Cristo. Esse é o choro dos pobres, que receberão, então, e serão bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, quando nossa alma chora, porque está triste, por termos perdido a comunhão com Deus, com Cristo, Ele nos consola. Por isso que a palavra é bem-aventurados que choram. Esse choro, repito, é um choro que vem da alma. Não é simplesmente um choro das nossas lágrimas, é um choro que vem da alma. Claro, é evidente que o Senhor enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Então, se Ele enxuga todas as lágrimas, também vai enxugar as lágrimas quando nós estamos em situação difícil e que choramos também. E que também precisamos chorar e choramos. Mas a finalidade do Sermão do Monte é trazer para nós, não as coisas naturais, mas as coisas espirituais. Então, se os nossos dias estão mal, nós devemos recorrer ao Senhor. Mas tudo tem uma razão para o choro. Agora, o choro da alma, você só pode recorrer ao Senhor, porque Ele mesmo é quem vai te dar a vitória. Seguindo também no nosso texto de Mateus 5, nós vamos ver em Mateus 5, no capítulo de número 5 e o versículo de número também 5, que diz,
Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Novamente a meditação para esse culto. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Que terra? Será que nós estamos esperando conquistar a terra, o lote, as grandes áreas, essa terra? A Bíblia nos diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos. Que mansidão é essa? Aquela mansidão que o próprio Senhor Jesus nos ensina a sermos, né? Ele disse assim: aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Essa é a palavra. Manso não quer dizer somente que a gente seja uma pessoa talvez carinhosa, concordante com todas as coisas, também, mas mais profundamente é sermos mansos e humildes de coração, porque aí nós com certeza herdaremos a terra prometida, novos céus, nova terra. Por isso o sermão da montanha é muito profundo, porque muitas das vezes a gente lê e até relê, mas precisamos ler e entender aquilo que o Senhor Jesus passa para nós nos nossos dias, como passou para os discípulos naqueles dias. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra prometida. Precisamos esperar por isso. E esperar como? Esperar como diz a palavra, paciência. Os dias estão passando, na verdade as horas estão chegando, temos também que estar preparados para esse momento, porque vamos herdar uma terra prometida, mas precisamos estar preparados para isso. Ninguém adquire as coisas, vamos dizer, nos bens materiais, de qualquer forma. Se adquire quando nós ficamos atentos e desejamos adquirir aquela coisa, aquele bem que seja. Aqui, os mansos herdarão a terra. Esses são os ensinamentos do Senhor. E queremos conquistar a terra? Queremos conquistar a terra? Sim, com certeza. Queremos conquistar a terra. Então sejamos mansos. Salmo 37, versículo 11. Examine depois, onde você está, vai dizer também sobre isso. Então, conquistar a terra. Precisamos estar preparados, precisamos desejar conquistar a terra, mas para isso precisamos ser mansos. Mansos como Jesus é. Ele não foi, ele é. Tanto manso ele é, que ele nos perdoa, que ele nos aceita, que ele nos abençoa, que ele cuida de nós, que ele entende as nossas fraquezas, porque ele é manso, ele não revida, ele é manso, assim como foi na sua trajetória quando estava, e ainda continua, porque ele não está morto, ele ressuscitou. Vamos agora para continuamos no capítulo 5, e o versículo agora é de número 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, se fartarão da justiça divina de Deus. Bem-aventurados mansos, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então eles se fartarão da justiça divina. Essa fartura também não é uma fartura de bens, de comida ou de bebida, até porque a palavra também nos diz que o reino dos céus, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz. Então, bem-aventurados que têm fome de justiça. Não é a justiça dos homens, não é a justiça humana, não. É fome e justiça daquilo que Deus, o próprio Deus é. A Bíblia diz que Deus é justiça também, ele é justo. Jesus é justo. Então tenhamos fome dessa justiça,
né? Tenhamos fome dessa justiça, justiça de Deus, porque Ele é assim. Essa é a justiça para a nossa vida. E bem-aventurado são aqueles que assim desejam, que querem, e para os homens, para toda a humanidade, querer a justiça que vem de Deus. Porque a justiça que vem de Deus, ela permanece. Ela não falha, ela permanece, essa justiça. A justiça humana, muitas das vezes nós vemos ela falhar. E geralmente a gente, quando vê algo que nos entristece, uma tragédia, uma coisa, um acontecimento que foi causado por um outro, por uma outra pessoa, nós falamos logo, nós queremos justiça, eu quero justiça, e ficamos nessa da naturalidade da vida. Mas não é isso que o Senhor Jesus está passando para nós, passou para os seus discípulos, está passando para nós. Ele quer que nós sejamos ou estejamos debaixo da sua justiça. Capítulo 5, versículo 7, que são as bem-aventuranças. Nós vamos para o versículo 7, que vai dizer: bem-aventurados misericordiosos, porque eles herdarão misericórdia. Uma das palavras constante na minha boca, no meu coração, e eu passo isso para vocês, igreja, é a palavra misericórdia. Porque a palavra misericórdia, ela não tem, a misericórdia de Deus, ela não tem fim. Porque as suas misericórdias não têm fim. E bem-aventurados os misericordiosos. Se você é misericordioso, você também receberá misericórdia. E essa misericórdia também nós queremos dizer, não é a misericórdia de você ter misericórdia de alguém que está precisando, de alguém que está carente de um alimento, de alguma coisa. Claro que nós também fazemos isso, ajudamos. Mas essa misericórdia que o Senhor está ensinando, nós precisamos ter misericórdia daqueles que ainda não conhecem a palavra, daqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor. E o que a igreja tem que fazer? Ter misericórdia. E a misericórdia, ela nos leva a procurar trazer esta pessoa à realidade do Evangelho, à realidade da salvação, à realidade daquilo que é o Evangelho. Então, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E eu repito, uma das coisas que eu tenho na minha vida é pedir a Deus misericórdia. Se eu estou aqui com vocês, podendo transmitir para vocês nessa manhã, é pela misericórdia de Deus. Tudo está difícil, né, irmãos? Tudo é difícil. Mas quando nós temos a misericórdia de Deus, tudo se torna bem, nós vamos conseguindo receber também misericórdia. Nós vamos dar continuidade nesta palavra no próximo culto de quinta-feira. Não temos como hoje passar tudo para vocês, mas no próximo culto de quinta-feira nós estaremos dando continuidade. Paramos aqui no versículo de número 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu trago para você, né, nesse momento, essa palavra da seguinte forma: tenha desejo de aprender com Cristo no sermão que ele ministrou. Os sermões continuam. Tenha desejo de ser misericordioso. Tenha desejo de querer mais do Senhor, para que você possa ser misericordioso. E você receberá misericórdia. Então, vamos parar por aqui na nossa ministração nesse momento, nesse culto, mas no próximo culto de quinta-feira, nós estaremos dando continuidade a esse tema, os bem-aventurados. Foi assim Jesus quem denominou. Nós nesse momento vamos orar também. Preciso orar com vocês, orar por vocês, e saber que vocês estão ligados conosco. Que prazer saber que também vocês oram por nós. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros. A palavra
ela nos ensina isso. E tudo que é palavra de Deus, nós precisamos aproveitar. Precisamos reconhecer que precisamos praticar essa palavra. Portanto, vamos orar. Que o Senhor continue te abençoando. Você que pode, nesse momento, orar comigo. Você que pode, nesse momento, concentrar, parar um pouco. Eu sei que todos temos as nossas atividades, mas pare um instante se você puder, se você estiver em casa. Vamos orar para que Deus continue nos abençoando, porque Ele tem nos abençoado. Então nós vamos orar, pedir ao Senhor que abençoe a sua casa, seu lar, sua família. Coloque a mão no seu coração. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor para que Ele continue cuidando de nós. Se você também puder, feche os teus olhos para a gente ficar mais concentrado ainda no Senhor. Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos nesse momento por todo o teu povo, Senhor. Os irmãos, as irmãs, temos colocado em tuas mãos as crianças, os juniores, os adolescentes, os jovens, os irmãos, Senhor Deus, da terceira idade, os casais, a família, Senhor. Cuida. Os dias, como diz na tua palavra, são maus, mas o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que tem respondido às nossas orações. E como é bom estarmos aqui orando nesse momento, nesse dia, nessa quinta-feira, tão abençoada para toda a tua igreja. E todos aqueles que nos ouvem também, entrego nas tuas santas mãos, meu Deus, para que o Senhor cuide de cada um em nome de Jesus. Também oramos para aqueles que ainda não tomaram uma decisão de ser bem-aventurados, de aceitarem Jesus e ouvirem a sua palavra, o seu sermão, os seus ensinamentos. Oramos para que eles sejam também salvos ao aceitarem Jesus. Também oramos para aqueles que se afastaram da tua presença, da tua casa, que eles possam também voltar e estar novamente congregando. Senhor, minha última oração neste momento é para a cura do corpo. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso. Cura, Senhor, os enfermos. Liberta aqueles que estão acometidos de enfermidade, Senhor Deus, a qual também estamos passando neste momento, e outras enfermidades que, infelizmente, o corpo humano contrai. Mas que o Senhor esteja curando, que seja o Senhor libertando dessas enfermidades, dando saúde. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo essa doença que está entristecendo esse irmão, essa irmã, essa pessoa. Que eles recebam uma cura em nome de Jesus. Seja feita, Senhor, segundo a tua vontade sobre as nossas vidas. Que o Senhor cure e liberte a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Estamos chegando para o final. Ainda vamos orar pelos pedidos de oração que nós já oramos aqui, mas aqui nós temos o recipiente de pedido de oração. Estendo as minhas mãos também para abençoar aqueles que, com fé, colocaram e ainda colocam os seus pedidos de oração no nosso recipiente. Possamos orar também. Você que está aí, me ajude a fazer essa oração. Ore comigo, você tem fé para isso? Pastor, eu não estou no templo. Não, mas você está na sua casa. E eu quero dizer que a sua casa precisa ser uma igreja também. Um templo que congrega sua família como servos e servas do Senhor. Então todos vocês, oremos, Senhor. Oramos novamente, Senhor, agora, estendendo as nossas mãos para os pedidos de oração de pessoas que colocam aqui os seus nomes. Os nomes estão ali. Na verdade, eu não sei, não conheço a todos, nem o nome de todos eles, mas sei que o Senhor conhece, que o Senhor sabe. Por isso nós abençoamos também os pedidos de oração nesse recipiente, em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando vocês. Tenham uma noite abençoada. Sejam agraciados pela presença do Senhor. E nós vamos encerrando. Repito, não perca o culto de quinta-feira próxima,
nós vamos dar continuidade no Sermão do Monte, denominado Nas Palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Se você pode, levante as suas duas mãos para que eu possa ministrar a bênção apostólica para a sua vida. Que o teu lar seja um lar visitado por Deus. Que o teu lar seja um lar de alegria. Não tenha medo, não temas, o Senhor é contigo. As coisas nós sabemos que não estão bem no mundo, mas o Senhor cuida de você. Levante as suas duas mãos, se você pode, comigo. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre vós, sobre nós, permaneça agora e para sempre. E quem recebe com alegria no seu coração, diz amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo culto de quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir.